ter acesso de novo à sociedade e ao templo para poder para interagir com Deus, era necessária a purificação da lepra. A gente sabe que nem todos os casos de lepra, ou hanseníase, como hoje se chama, tem a mesma relação com a doença atual. No tempo do Cristo, lá no Velho Testamento, existiam algumas regras estabelecidas para que o sacerdote, o doutor da lei ou alguém que estivesse no templo, pudesse identificar se aquela enfermidade era ou não lepra. Os que eles não tinham certeza, eles colocavam em quarentena e aguardavam algumas semanas para ver se a doença deixava de existir ou se permanecia. Se permanecesse, o indivíduo era banido e ele não podia mais conviver em sociedade. Além de ser, né, na visão deles, uma doença extremamente contagiosa, era uma doença impura. E o pior, todo indivíduo que tocasse aquela pessoa impura se tornava impuro também. E os parentes diretos, todos eram considerados impuros. Por isso que, quando surgia qualquer problema de pele, que aparecesse manchas, surgissem feridas, a família bania de imediato o indivíduo, muitas vezes sem conhecimento do templo, para que a família toda não fosse considerada impura, porque era um castigo de Deus, segundo a visão deles. E isso era extremamente grave para eles. E a gente vê o interessante, a quebra de paradigma do Cristo. Porque o indivíduo diz, se me tocares, se quiseres, eu serei limpo. E Jesus o toca. Aquele ato de Jesus, perante a lei judaica, colocaria Jesus como um impuro também. Jesus ficaria banido da sociedade e, consequentemente, não poderia mais conviver no templo. Mas Jesus pouco se importava com isso. Ele tinha essa grandeza. Tudo aquilo que não era permitido dentro da lei judaica e que o Cristo entendia como sendo um excesso, uma coisa rigorosa demais, ele simplesmente abriu mão. Curar no sábado era uma delas. A coisa era absurda. Os fariseus tinham transformado o sábado de uma forma que, se alguém estivesse morrendo no sábado, não era atendido. Um fato interessante. Se uma galinha colocasse um ovo no sábado, eles comiam o ovo e matavam a galinha, porque ela era impura e jogavam fora. Porque ela trabalhou no sábado, e o sábado era o dia de Deus. Eles estavam nesse nível de loucura. E Jesus se colocou contra tudo isso. As posturas de Jesus levaram os fariseus a planejarem a eliminação do Cristo. Jesus foi crucificado porque ele colocou em risco a autoridade judaica. Toda aquela mordomia que o judaísmo oferecia aos doutores da lei, aos fariseus, Jesus colocou em xeque. Porque quando ele começa, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, ele mudava o conceito. E aí ele desconstruía um conceito judaico. E os judeus não gostaram disso. Principalmente os que estavam ligados diretamente ao templo, que eram os favorecidos. Porque funcionava assim. Os doutores da lei, os fariseus, eles viviam com tudo do bom e do melhor. E o povo passava fome. Quando tinham uma refeição por dia. Quando tinham. Eles viviam às custas do povo. Porque existia, o povo era explorado pelos romanos, que cobravam os impostos,
e pelo templo, que também cobrava impostos. Então não sobrava nada para eles praticamente. E aí os romanos faziam um acordo com esses líderes religiosos, permitindo que eles vivessem de forma um pouco mais folgada para manter o povo sob controle. Era um acordo. O romano tinha isso. Todo lugar que ele invadia, ele mantinha os costumes religiosos e para favorecer um grupo, manter o outro sob controle. E assim ele funcionou, manteve o poder durante bastante tempo. E o judeu, o que normalmente acabou indo ao encontro do Cristo, porque estavam aflitos e sobrecarregados, como o próprio Jesus diz, eles foram em busca dessa reconstrução do céu, né? daquela visão de se reconectar com Deus, porque era uma coisa muito complicada. Palavras-chave, eu gosto sempre de trazer, estendendo, do grego ekteino, estender, lançar, colocar para frente, estender para frente, estender para fora. Só para a gente ver, eu gosto sempre de trazer as palavras, só para a gente ver o significado. Tem palavras que o significado é muito próximo do nosso, tem palavras que o significado não bate com o nosso. Então, precisamos contextualizar. Precisamos levar isso à época do Cristo para poder entender. Existem algumas passagens no Evangelho de Jesus que, lidas na conjuntura atual, parecem ser absurdas. Tem uma passagem no Evangelho nas cartas de Paulo, lá nas cartas aos Coríntios, aonde Paulo fala sobre proibir a mulher de cortar o cabelo. E aí a gente vê vários segmentos dizendo que Paulo era machista. E aí, se a gente analisar dentro da cultura atual, realmente, proibir a mulher de cortar o cabelo é um ato machista. Tem várias mulheres aqui que estariam no inferno, porque eu já vi que tem mulher de cabelo curto aqui que era proibido. A moça vai de qualquer jeito. Então a gente via que... Mas quando você vai contextualizar, você vê assim, lá em Corinto existiu o templo de Afrodite, aonde as prostitutas, que era um templo que tinha 1000 prostitutas, que cultuavam uma mulher, uma deusa que estava ligada à fertilidade e ao sexo, e as mulheres eram identificadas desse templo com cabelo curto. Se tinha cabelo curto lá em Corinto, era prostituta. E aí Paulo coloca, para que não acontecesse a modernidade, as mulheres começassem a cortar cabelo, a que estavam ligadas ao Cristo e fossem identificadas como prostitutas, e aí denegrissem a imagem de Jesus, ele diz, não façam isso. Ele faz uma orientação porque existia um contexto na época. Não porque era proibido em todos os lugares. Nas outras cidades que não tinham o contato, não era proibido. Era proibido ali. Se a gente não contextualiza, a gente começa a não entender o Evangelho. Temos que entender isso. Temos que olhar as coisas com bastante cuidado. Porque senão o Evangelho de Jesus vira um problema muito sério. Vamos lá, limpo. Catarizou. Limpar literalmente ou de forma figurada. Tornar limpo, limpar, purgar, purificar. A visão era essa de purificar o indivíduo. Porque como o indivíduo era um amaldiçoado de Deus, ele precisava ser purificado. Naquela época era essa visão. Particularmente a respeito dos leprosos afligidos por uma doença imunda, considerados impuros. Em sentido figurado, limpar em um sentido moral do pecado ou da corrupção. Não era a doença em si, era o que ela representava. Que o indivíduo moralmente era impuro. Era um indivíduo que amaldiçoado por Deus. Havia necessidade, então, da limpeza. Por isso que quando Cristo cura um leproso, ele manda que o leproso se apresente ao sacerdote e leve as oferendas para que o sacerdote o analise, verifique que a lepra deixou de existir, aquela doença de pele deixou de existir, e aí reinscreva ele na lista da sociedade. Existia uma lista da sociedade. E aí o indivíduo poderia retornar ao convívio da sociedade
e ao convívio dentro do templo. Por isso que Jesus manda, porque senão mandaria o indivíduo, ó, ficou curado, vai ver tua vida. Não, ele recomenda ao leproso ir ao sacerdote, levar a oferenda. Porque era obrigado, quando você obtinha a cura, ir fazer uma oferenda e aí ser considerado limpo. Estendendo a mão. Era contrário à lei judaica tocar em leproso. Está em Levítico, capítulo 5, versículo 3. Velho Testamento estabelecia isso. Era proibido tocar. Até há pouco tempo atrás, os leprosos eram afastados da sociedade. Porque o medo do contágio era muito grande. Hoje estão sendo extintos os leprosários, as colônias de rancenianos. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem ali o Curupaiti, que é uma colônia de rancenianos, que as pessoas adquiriam a doença, a família jogava para ali e nunca mais visitava. Hoje já não existem mais pacientes novos sendo colocados ali. E o interessante é que o medicamento para a hanseníase é a sulfa, né? O indivíduo, quando tomou uma dose da sulfa, ele não contamina mais ninguém. E a medicina mesmo diz que não compreende muito bem o mecanismo da infectação. Por quê? Todos aqueles elementos que poderiam contaminar alguém, quando estão fora do corpo humano, são tão fracos que, pela lógica, não poderiam aderir mais em ninguém. Então, a gente sabe que é uma doença que está ligada a questões kármicas, né? A gente sabe disso, porque você vê uma família onde um indivíduo tem a hanseníase e ninguém mais tem. E no contato íntimo. Então, é uma doença bem difícil, né, de ser entendida. Hoje, graças a Deus, o tratamento ambulatorial é em casa. Não precisa mais afastar o indivíduo, porque o contágio não é assim tão assustador como se pensava no passado. Na época do Cristo, imagina, sem medicina, sem nada, era uma coisa assustadora. Vamos lá. Jesus, ao tocar um leproso impuro, ficaria ele mesmo maculado cerimonialmente. Ele não poderia entrar no templo mais. Ficaria afastado. E para o Cristo isso era um problema, se a gente pensar. Porque Jesus, ele cumpre todos os preceitos do judaísmo para poder fazer a pregação que ele fez. As pessoas falam, por que Jesus começou a pregar aos 30 anos? A lei judaica diz que o varão, o homem, que a mulher não pode, só poderia começar uma vida de pregação, uma vida religiosa, após os 30 anos. Jesus aguarda os 30 anos. Ele precisava ser ungido. A gente vê que na passagem do Evangelho, lá em Mateus, existe aquela mulher que quebra um alabastro e unge Jesus. E ele precisava ser iniciado. Isso são preceitos obrigatórios. E Jesus, quando passa lá em João Batista, por que ele foi lá ser batizado? O batismo significava o quê? O início, ser iniciado. Jesus cumpre os 3 preceitos obrigatórios para poder fazer a pregação que fez. Senão ele seria crucificado direto. Ele seria condenado à morte direto. Ele, para ter 3 anos, que foi o tempo que eles aguentaram ver Jesus pregando, ele teve que passar por isso. E aí ele cumpre algumas coisas. Mas, nessa situação, ele seria impuro. Mas a grandeza das obras realizadas por Jesus era tamanha que eles já não tinham mais como considerá-lo impuro. Porque nesse momento que a gente está aqui em Mateus, Jesus estava realizando feitos fabulosos, miraculosos para a época. Ele curava, ele fazia coisas que não era comum se ver. Então, ele sabia da importância do que ele estava fazendo sinais. A gente vai olhar lá no capítulo 12 de Mateus,
quando os fariseus pedem um sinal de Jesus, o sinal dos céus. E Jesus diz para eles que não vai apresentar sinal nenhum, a não ser o do profeta Jonas. Porque Jesus vinha apresentando sinais grandiosos durante todo o período dele, da trajetória dele, e aí os judeus, tentando de alguma forma pegar Jesus para condená-lo, vêm solicitando uma apresentação espetacular de alguma forma. E Jesus fala, não adianta querer apresentar qualquer coisa ao incrédulo. Jesus fala de jogar pérola aos porcos. E é um fato. O indivíduo que já vem com preconceito, já vem predisposto a negar, você vai apresentar um fato. A gente pode materializar um espírito aqui que alguém vai dizer que foi uma mentira, que foi uma montagem, foi um holograma. Vão arrumar alguma desculpa. Quem não quer enxergar, não adianta. Não vai enxergar. Jesus não estava preocupado em transformar os doutores da lei, os fariseus, os saduceus. Ele não estava preocupado com essa turma. Ele estava preocupado com o povo. Ele diz, os doentes é que precisam de medicamento. Precisavam do Cristo. Os que se acham bons, que estão curados, que são esses que eram os doutores da lei, ele não estava preocupado com eles. E aí ele vai aos poucos escrevendo o seu evangelho. A maioria das curas de Jesus eram instantâneas. Isso a gente observa. A maioria, quando a gente lê o evangelho, que a gente estuda o evangelho, a maioria das curas de Jesus era na imposição de mão ou no toque do Cristo. Nem todas. Tem o episódio dos 10 leprosos, que Jesus manda que eles se apresentem ao sacerdote. No caminho eles são curados. Um retorna para agradecer, os outros, nós, vamos tocar a vida. E o Humberto de Campos nos conta que os 9 que não voltaram, todos voltaram a adoecer. Porque voltaram a fazer tudo aquilo que os levou à doença. Levaram a doença. Nem sempre, porém, isso acontecia como se vê em Marcos, capítulo 8, versículo 22 e 26, João, capítulo 9, versículo 6 e 7, que é o que eu falei agora há pouco. Não sabemos porque nem sempre Jesus curou instantaneamente. A gente não tem como... A gente sabe, sim, de forma geral, existem algumas possibilidades. Mas em cada caso ali, a gente não tem como... esse indivíduo não foi curado naquele momento por causa disso. A gente não tem os dados para isso. A gente sabe que Jesus tinha o poder de resolver o problema no momento. A gente, num tratamento espiritual como nós estamos aqui, nós que estamos há 29 anos nisso, já vi casos de pessoas com tumor e que, num atendimento lá dentro, o tumor desaparece. Depois vai na medicina, faz exame, não sei o quê, e literalmente desapareceu. Existem outros que demoram semanas para serem curados, existem outros que não são curados. Fatores existem que fogem ao nosso controle. Na época do Cristo não era diferente. O merecimento do indivíduo é fundamental nisso. A mudança de postura do indivíduo é fundamental nisso. Temos provas, estamos resgatando dívidas, as nossas provas são necessárias, a continuidade dela, porque uma prova, ela normalmente é um tipo de ensinamento. Se a doença está te ensinando alguma coisa e você não aprendeu, não conte de ficar curado. Porque Jesus, a espiritualidade superior, não vai interromper uma educação no meio do caminho. Não vai tirar você da sala de aula no meio do caminho. Então, e se é uma dívida e ela não foi paga ainda, e há uma necessidade de um aprendizado nesse processo, vamos passar por isso. Por isso que o nosso papel no trabalho de cura é fundamental. Porque se eu tenho algo a aprender, eu preciso aprender. E se eu tenho algo a resgatar, eu preciso resgatar. Eu antecipo a cura, agindo de forma equilibrada. Por isso que o Dr. Ricardo, aqui, quando estabeleceu esse tratamento, ele botou autocura. E estabelece que todo mundo tem que passar pela palestra. Porque a palestra é o caminho para a reforma íntima. Sem reforma íntima não tem cura, gente.
Não vamos nos iludir. Tem gente que quer milagre. Milagre não existe. Existe um processo científico por trás de tudo. Uma cura, ela acontece porque elementos são utilizados para que aquilo ocorra. Boa parte desses elementos são conduzidos pelo próprio indivíduo. Se o indivíduo não participa do processo de cura, se ele terceiriza o processo para os benfeitores espirituais trabalhem sozinhos, ele está fadado ao insucesso, ele não vai ficar curado. No entanto, não há registro de qualquer instância que Jesus tivesse tentado curar e houvesse falhado. Jesus, quando olhava para nós, para os indivíduos da época, ele já fazia leitura. Um espírito da envergadura de Jesus, ele sabia se aquele indivíduo estava apto a ser curado. Os que não estavam aptos, ele nem tentava. Nós é que tentamos, porque a gente não consegue enxergar isso, mas Jesus já sabia. Ele selecionava os que precisavam ser curados. Um amigo, Gerson Simões Monteiro, que foi presidente da Federação aqui do Rio e era presidente da Rádio Rio de Janeiro, uma vez a gente conversando, ele falou que ele estava num trabalho de cura, onde o Dr. Fritz, através do médico, estava trabalhando. E aí o Fritz, no meio do pessoal, esse vem, esse eu curo, esse eu não curo. E aí tinham duas crianças, ele falou, essa daqui eu curo, essa daqui não. O pai do que falou não, ficou revoltado. E aí começou a questionar, mas por que isso? Por que Deus escolhe um e não outro? Por que o meu filho não vai ser curado? Aí o Bezerra viu o pai, você quer saber? Colocou a mão na cabeça do filho, desse que não poderia ser curado. A criança transforma-se totalmente, fala com uma voz grossa e fala assim, pai, se eu for curado, eu volto a cometer os mesmos erros que eu cometi em várias vidas. Eu preciso permanecer doente. E aí ele tira a mão, a criança volta ao normal, aí o Bezerra vira para o pai, entendeu por quê? Aí o pai pega a criança e vai embora. Isso acontece nas nossas vidas, gente. Isso acontece nas nossas vidas. Aquela criança precisava ainda aprender alguma coisa, precisava fazer uma reforma que a doença ia proporcionar. E se ele interrompe o processo, havia perdido uma encarnação. Gerson conta que viu isso. Foi que foi uma coisa assim, fantástica. Todo mundo assistiu isso. Há casos, porém, em que ele não iniciou a cura por falta de fé ou merecimento da parte dos homens. Às vezes, assim, o indivíduo não tem fé, ainda não está no merecimento, não está no momento de ser curado. Vários fatores estão envolvidos nisso. Podemos observar nas reuniões de tratamento espiritual que ocorrem nas casas espíritas que, em certos casos, as curas ocorrem instantaneamente, e em outros é um processo demorado, e às vezes a cura não acontece. É fato, gente. A gente não pode... Se você vai num lugar onde todos os pacientes que se apresentam recebem a afirmação de que serão curados, tem alguma coisa errada. Tem muitos fatores envolvidos. Cansei de ir conversando com o Dr. Ricardo sobre alguns casos, e ele diz que ele está dando qualidade de vida a um indivíduo que não tem mais jeito. Porque ele sabe que o processo vai levar ao desencarne, então ele qualifica a vida daquele indivíduo para que ele possa aproveitar mais aquele período e aí, de alguma forma, encontrar ensejo a fazer uma transformação. Porque, às vezes, a gente imagina que o processo de cura se estabelece aqui só e termina aqui. Não. O Dr. Ricardo fala que nós estamos ligados a um hospital, que é no plano espiritual, e os indivíduos que estão enfermos e que desencarnam, quando eles veem que o processo de desencarne é o que vai ocorrer, eles trabalham aquele indivíduo para que, ao desencarnar, ele esteja em condições de ser acolhido, internado no hospital e ser tratado no plano espiritual. Porque as doenças acompanham o indivíduo através de mazelas que estão no perispírito. E aí, muitas vezes, o que a gente acha que não é uma cura, foi um processo que chegou a um determinado momento que vai ser continuado no mundo espiritual. O hospital é gigantesco, já estive lá
em desdobramento muito grande. Atividade é médico para todo lado, enfermeiro para todo lado. Estão trabalhando de forma intensa. A gente tem que entender quem acredita na doutrina espírita, quem acredita na permanência da alma depois da morte, né? Então, a gente vai olhando e vai vendo coisas desse aspecto. Se todo mundo que viesse aqui não desencarnasse, aqui ia ter gente daqui a pouco com 300 anos. Eu vou no médico do plano espiritual, não vou morrer, não vou desencarnar. E aí? E o processo, o plano reencarnatório, e tudo que precisa ocorrer? Todo mundo tem um dia que vai embora. A nossa etapa termina aqui. Nós somos muito apegados à matéria. Só que estamos numa vida provisória. A vida real é o mundo espiritual. Não é por causa disso que a gente vai falar assim, já que é o mundo espiritual, vamos embora. Não. Tá bom por aqui, vamos ficando por aqui. Enquanto der, a gente vai ficando por aqui. Mas quando não tiver mais jeito, não tem mais jeito. Vamos chegar bem do lado de lá. Doença designada, a lepra, né? Vamos lá. A doença designada na Bíblia pelo termo hebraico tsarahat e pela palavra grega lepra. Esse aí eu na semana passada até já falei sobre isso. O termo lepra é grego. É grego. Hoje a gente nem usa mais, hoje usa-se hanseníase. O mal de Hansen, né? Já não se usa nem mais esse termo, mas era o termo. Lepra era toda a enfermidade ligada à pele. Para aquela época era isso. Alguns arqueólogos bíblicos afirmam que na época de Jesus a lepra nas condições de hoje não existe. Não existia. Porque, segundo falam, que a lepra dos dias de hoje, quando o indivíduo ele adquire a lepra, ela avança e o indivíduo desencarna com ela, acontecem algumas modificações na estrutura óssea que até hoje nenhum dos esqueletos encontrados havia essas marcas. Então, colocam em dúvida. Assim, a gente, olhando o Evangelho, se fala da lepra. Mas prova cabal científica não temos. A gente acredita na existência das doenças de pele, sim. Mas eu não sei se na grandeza que se fala de contaminação, que existiam várias colônias, os vales, né, que eram onde ficavam as pessoas leprosas em grande quantidade, eu não sei se tudo aquilo era lepra. Hoje, imagina um lugar onde o sol era pleno, quantas pessoas tinham câncer de pele. Feridas que surgiam na pele, lepra. De cara. O indivíduo não cuidando de um câncer de pele, com o passar do tempo, ele vai chegar a outras áreas do corpo e o indivíduo vai desencarnar. E era considerado lepra. Não tinha ciência, gente. Não tinha os nossos exames. Mas a gente segue o Evangelho conforme ele está. Jesus, durante o seu ministério galileu, curou um leproso descrito por Lucas como homem cheio de lepra, cheio de escárias, cheio de feridas, cheio de marcas. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém e disse: mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz uma oferta em conexão com a tua purificação, assim como Moisés determinou em testemunho para eles. Está em Lucas, né, no capítulo 5, versículo 12 a 16, e Mateus, capítulo 8, versículo de 2 a 4, e Marcos, capítulo 1, versículo de 40 a 45. Você vê que ele manda ir ao sacerdote. A purificação era mais importante que qualquer outra coisa. Você ser restabelecido à sociedade era a melhor coisa que poderia acontecer para você. Você deixava de ser um impuro, uma pessoa que Deus havia condenado a ser tratado de forma diferenciada. Isso era o ponto principal para os indivíduos que tinham essa enfermidade. Quando Cristo enviou os 12 apóstolos, ele lhes disse, entre outras coisas, tornai limpos leprosos. Olha, observa que Jesus não usa curai, tornai limpo, ele usa sempre isso.
A dignidade do indivíduo estava em primeiro lugar. O tornar limpo, em outras palavras, era curar, mas ele usava o tornar limpo, é tirar a impureza, tirar aquele ranço que a sociedade colocava em cima do indivíduo. É isso que ele queria. E era isso que ele mandava que se fizesse. Vamos restabelecer o indivíduo, vamos permitir que ele volte a viver em sociedade. Tu imagina você aparecer com uma ferida na pele e que não se cura rapidamente, você jogado fora da cidade, tinha que andar com sino para de longe você ser visto. Você tinha que depender de alguém, uma boa alma que desse esmola para você comer, porque você não podia nem entrar na cidade, você não podia trabalhar, não podia fazer nada disso. E a gente, às vezes, acha que a nossa vida agora é muito ruim. Na época do Cristo, o indivíduo, quando tinha um prato de comida, entenda-se bem, prato de comida era pão, e quando era área costeira, peixe. Por dia era muito. Legume, praticamente não existia. Frutas, muito pouco. Lugar árido, gente. Muito difícil a vida. Jesus lidava com essas pessoas. Foram esses que foram seguir o Cristo. As pessoas sofridas, muito sofridas. A mensagem do Cristo, ela foi tão grandiosa porque Jesus fez isso. Ele acolheu os indivíduos. Ele, de alguma forma, ele apresentou para os indivíduos a esperança. Eram pessoas totalmente sem esperança. Tinham promessas do Velho Testamento, do surgimento do Messias, guerreiro, que ia dominar a terra e colocar o povo judeu como o povo que ia dominar, ia ser o romano da época. Esse era o sonho do judeu. E aí surge um homem dócil, amoroso, com palavras de esperança, dando bom ânimo a todo mundo, totalmente diferente. Porque a visão do Messias foi distorcida. Jesus mostra, ele teve todo o cuidado de fazer todos os sinais que estavam estabelecidos, para mostrar que realmente ele era o Messias. Mas ele fugiu da expectativa dos judeus. Não era um líder bélico. O que levou Judas a trair Jesus? Judas achava que Jesus era bobo demais, é muito devagar. Se ele era o Messias, ele tinha que tomar logo à frente, chamar o povo, fazer revolução, dominar botar o romano como escravo. E Jesus estava devagar demais, com aquela conversa doce. Ele não era contra o Cristo, ele gostava, ele amava Jesus. Só que Judas Iscariote tinha uma visão política que o Cristo não tinha. E aí o que ele faz? Ele denuncia Jesus, o entrega, para que o povo se revoltasse. Porque quando Jesus chega a Jerusalém, Jesus foi aclamado. Colocaram palmas. O povo todo foi à rua receber Jesus. E aí, Judas falou, é agora, vamos levantar e vamos dominar o mundo. E aí ele faz a loucura de entregar Jesus. Denunciar aonde Jesus estava. Jesus foi preso, condenado e crucificado. O que Judas faz? Se revolta, vai lá nos fariseus e fala, não, eu errei, devolve o dinheiro e comete suicídio. Jesus, nos 3 dias que ele ficou no seio da terra, no período de crucificação, depois da crucificação, quando Jesus desencarna, de sexta até a ressurreição dele, ele foi socorrer Judas, porque ele sabia do engano que Judas cometeu. Ele sabia que não tinha um coração mau por trás. Foi um erro, uma visão equivocada, porque era a visão comum do judaísmo, do líder bélico, daquele que ia tomar o poder. O judeu até hoje está esperando o Messias.
O judaísmo até hoje está esperando o Messias, porque até agora não apareceu ninguém que fizesse o povo judeu tomar conta do mundo. A revolução de Jesus é moral, é ética. É totalmente diferente. Então, eles consideram Jesus, o judeu, até hoje consideram Jesus um profeta, não o Messias. Porque foge da leitura do Velho Testamento. Já falei. Jesus recompensou a fé que verificara existir naquele pobre homem cujo espírito, por maneira tão dolorosa, expiava suas culpas de vidas anteriores. Jesus observa naquele indivíduo, primeiro ponto, a fé dele. O que o indivíduo se prostra na frente de Jesus e fala assim, que eles eu serei limpo. Ele coloca a vida dele na mão de Jesus. Ele tinha certeza absoluta que Jesus poderia fazê-lo se o quisesse. Ele não impõe. Se quiseres, eu posso ser limpo. Podes me limpar, que ele diz a Jesus. Jesus, eu quero. E aí toca ele e cura. Porque a fé foi determinante nesse momento. Claro, Jesus observa, porque o indivíduo que chega ao ponto de fé que esse leproso estava, ele estava num processo de reforma íntima. A fé já é um dos indícios de crescimento espiritual, gente. Fé, o que é fé? É acreditar, crer. E ele ali acreditava em algo acima do físico, da matéria. Acreditava num Jesus bom, amoroso. Era um indivíduo que estava em processo transformatório. Aí eu pergunto, nós estamos? Nós hoje, se estivéssemos na condição desse leproso diante do Cristo, ele olharia para a gente e falaria assim, a fé desse indivíduo o qualifica a cura? Isso é importante. Nós estamos nessa condição? Se hoje a humanidade fosse julgada e quem fosse cristão fosse condenado, nós seríamos condenados? Ou somos ainda cristãos de fachada? Viver o Evangelho de Jesus não é fácil. Raras são as pessoas que conseguem vivê-lo na íntegra. Quando a gente olha alguém que viveu o Evangelho na íntegra, são os ícones da humanidade. Se destacam, fazem grandes feitos. Quem consegue viver o Evangelho de Jesus são os indivíduos diferenciados. A gente olha na história, acabamos de ver agora a santificação da irmã Dulce. Uma pessoa que viveu o Evangelho de Jesus. A humanidade enxerga de maneira diferente, porque se destaca pela sua atitude. A gente vê Madre Teresa, Gandhi. Mas Gandhi era hindu. Era hindu, mas entendeu Jesus. Ao ponto de dizer que se pegassem todos os livros religiosos do mundo, jogassem fora e guardassem apenas o Sermão do Monte, não se teria perdido nada. Porque tudo que existe sobre religião está ali de forma resumida. E a atitude de Gandhi era de quem seguiu Cristo, independente de religião que estivesse. Porque o Cristo não é religião, é filosofia de vida, gente. Religião do religare, né, que é religar a Deus, ou do, tem uma outra palavra também que é em latim, que é cultuar a Deus. São duas palavras muito parecidas, não se sabe ao certo de qual das duas vem o termo. Mas uma é se religar ao alto e outra é cultuar a Deus. A religião ela tem esse papel para nós que somos extremamente materializados. É um caminho para a gente chegar a Deus. Quem vive realmente já em outro patamar não precisa mais de templos de pedra. Não precisa mais de templos de pedra. Já consegue viver de forma diferenciada. Estão acima de tudo isso. Ainda hoje é assim, o Senhor acode
a cura a lepra dos corações de suas ovelhas, porém nem todos se acham em estado de compreender a graça que ele faz, pelo que os espíritos superiores, seus enviados, nos recomenda: procedei com prudência. A gente tem que ter muita prudência na hora de um trabalho de tratamento espiritual. Sair prometendo para todo mundo ser curado, é complicado. A gente vê aí tantos trabalhos de cura que as pessoas enriquecem, exploram, fazem coisas absurdas, porque estão preocupadas com outras coisas que não o bem-estar do indivíduo. A cura física nem sempre é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém, nem sempre. Pode ser o objetivo do indivíduo, mas ele passa por algumas etapas. É fator final, gente. A cura do espírito é o ponto culminante. Porque um espírito purificado, curado, não adoece o corpo. Se nós estamos com o corpo doente, porque o espírito está adoecido. Uma coisa é reflexo da outra. Relativamente às curas espirituais, talvez ainda não haja também chegado o tempo de serem praticadas abertamente. A gente vê que não é uma coisa que está em todas as esquinas dos tratamentos espirituais, as curas, não é uma coisa que está de forma aberta, porque a sociedade como um todo ainda não está apta a ser curada. Desse modo, devem agir com prudência os médios que possam operar como instrumento dos espíritos médicos, a fim de que os benefícios da misericórdia de Cristo sejam espalhados pelos que se acham aptos a recebê-los. Quem trabalha com cura tem uma responsabilidade dobrada. Tem uma responsabilidade dobrada. Primeiro ponto é de desmistificar que o médium é um ser superior. Não. Ele nasceu com algumas aptidões físicas, que a mediunidade ela está inserida no órgão físico, para atuar dentro do campo da mediunidade. Alguns com essa possibilidade de manipular as energias curativas. Mas é um ser humano comum. Quanto mais esse melhora, quanto mais ele se transforma, melhor instrumento ele é. Isso não há dúvida. Mas não vamos enxergar os médios como um Chico Xavier. Chico Xavier é fora da curva. Chico Xavier é um ser diferenciado. O médium é um devedor que está tendo uma oportunidade de trabalhar. Alguns aproveitam, outros não. A cura do leproso aconteceu de forma instantânea por ato da vontade poderosa de Jesus, atuando sobre os fluidos apropriados a produzi-la e efetuando uma concentração magnética deles sobre o doente. Jesus manipulava os fluidos, porque Jesus ele usava suas próprias energias. Gente. Nós, médios, nós usamos as nossas energias, acrescida das energias do plano espiritual. Jesus não precisava que ninguém doasse energia para ele. Ele era a fonte da energia. Espírito puro, espírito de uma grandeza gigantesca. Então ele não precisava. Nós precisamos. Por isso que o médium precisa trabalhar vaidade, precisa trabalhar o orgulho, o egoísmo. Ele precisa se libertar disso para que ele consiga ter as melhores energias possíveis. Imagina um vaso. O médium é o vaso. Ele recebe a água e transmite a água para alguém. Se esse vaso estiver sujo, ele vai transmitir água suja. Então o médium precisa se limpar. Ele precisa, de alguma forma, se purificar. Ele precisa trabalhar as suas dificuldades, seus vícios morais, para que ele atrapalhe o mínimo possível. Quando o médium não atrapalha, já é uma grande coisa. Quando o médium não atrapalha, é uma grande coisa. Porque às vezes a gente atrapalha muito. Então o médium tem que estar pronto. O médium no dia anterior ele tem que se cuidar, ele tem que ter uma semana equilibrada, ele tem que estar apto a fazer o trabalho. Gente. Passa fim de semana na farra, depois vem para cá doar energia. Vai doar o quê? Briga em casa, faz um inferno com todo mundo, e depois no dia seguinte eu sou médium de cura. Cura de quê? Que energia ele tem? Ele está contaminando tudo. Então, ele tem que ter
consciência do trabalho que está realizando, ou não realiza. O magnetismo humano já opera curas, embora muito ainda não a compreendam. A gente vê na época de Kardec, o estudo do magnetismo. Kardec foi um homem que estudou bastante isso. O magnetismo era muito utilizado. E ainda hoje é utilizado. Porque o que nós usamos é as energias magneto-espiritual. Porque é a energia do médium acrescida das energias do espírito. Isso é que faz com que a cura aconteça. Os espíritos, eles pegam as energias do médium, trazem energias da natureza e as suas próprias energias. E aí, essa combinação, eles encontram a forma de curar. Por que tem tantos trabalhadores dentro do lar, lá no trabalho de cura? Porque cada um dos médios tem um tipo de energia específica. Os fluidos são muito específicos. E às vezes os espíritos precisam de combinações dessas energias para fazerem um processo avançar. Às vezes o médium não entende, eu estou lá dentro, não sei fazendo o quê. O doutor Ricardo gosta de falar que ele olha os trabalhadores lá de dentro como se fosse um frasco de medicamento, que ele vai juntando e combinando. Os outros médicos fazem a mesma coisa. O papel é fundamental. Agora, essa nova metodologia, quando a gente está tendo fluidoterapia, todos os médios que estão lá dentro estão assessorados por médicos. Com energias específicas. Eu caí na maca do fulano, mas eu queria estar na do ciclano. Se você caiu na maca do fulano, é porque aquele fulano tem as energias para aquele momento do tratamento necessários, combinados com o médico que está do lado dele. Se a gente entender isso, o processo vai andar com facilidade. Tem gente que fica assim, mas eu queria tanto que o fulano me atendesse. Ele balança mais as mãos, Às vezes é teatro, gente. É teatro. Às vezes é teatro. Divaldo conta que uma vez ele foi numa instituição que tinha uma senhorinha dando passes com a mão e o doutor Bezerra do lado dela, só impondo as mãos. E o outro médico fazendo aquela... Balançava a mão, jogava, pega no alto, joga na pessoa, pega da pessoa, joga no que está atrás. Tem médico que faz aquele... E aí, uma fila gigantesca. No outro, que estava a senhorinha com o Bezerra, não tinha ninguém. Porque as pessoas querem, às vezes, teatro. Jesus curava com simplicidade, impunha as mãos. Os apóstolos curavam com simplicidade, impunha as mãos. Então, o médium, ele tem que ter simplicidade. Se eu cair num determinado médio para receber as energias, vou ficar tranquilo ali, vou me concentrar, vou pedir para que as energias que estão vindo ali cheguem aonde eu quero, vou jogar a minha mente na área que eu tenho afetada para que eu, de alguma forma, conduza essas energias para aquela área e eu consiga ser beneficiado. Eu preciso participar do processo. A questão psicológica nessa hora é fundamental. Eu preciso acreditar que vou ser curado. Se eu entrar ali dizendo assim, não tem nada para fazer, vamos ver se ele consegue alguma coisa. Descrente, não vou ser curado, gente. A fé que Jesus fala. A tua fé te curou. Jesus coloca isso como ponto primordial. Todos nós, se queremos ser curados, precisamos acreditar. Doença não dá imposto. Né? Eu trabalho com cura há 29 anos. Fiquei afastado aí do lar há 40 dias. Problema, lesão na parte espiritual, no perispírito, que começou a criar uns espasmos fechando as minhas artérias do coração, eu quase infartava. E aí vai para o médico, fica internado, não sei o quê, doutor Ricardo, ele aparece e fala assim, é no perispírito. Tu vai fazer o quê? Vamos tocar. Aí faz cateterismo, faz não sei o quê, vai chegar à conclusão que eu tenho espasmos naturais. Que ninguém sabe o porquê, a medicina não consegue explicar o porquê que isso acontece. O doutor Ricardo me explicou lá toda a rotina e tal, achava estranho que eu só tinha crise de angina dormindo. Quando eu acordava com angina, eu falava, sem esforço, como é que eu tenho angina sem esforço? Angina normalmente é algum entupimento. Aí faz o cateterismo, o médico fala assim, teu coração de rapaz, garoto, tu não tem muito entupimento, só que o meu fecha. Aí ele me diz, eu tenho uma lesão que está causando isso, está tratando. Eu tenho que fazer minha parte.
Se a gente não fizer a nossa parte no tratamento, não vai ficar curado de forma alguma. Então todos nós. E aí eu falo assim, por que eu estou doente? Eu mereci, gente. Não tenho dúvida que eu tenho algum débito do passado que está me levando a ficar enfermo. Eu tenho que aprender alguma coisa. Se eu não aprender, valeu de nada a enfermidade. Eu que eu sou craque em ficar doente. Já operei 3 vezes a coluna, já fiz 6 cirurgias. E aí, vou tocar meu... não, eu não posso. Eu sou médio de cura, os espíritos têm que me proteger. Do quê? Gente, eu preciso me evoluir da mesma forma que qualquer outro ser humano. Se eu estou tendo enfermidades, porque eu tenho coisas a ser corrigidas. Eu tenho mazelas a serem resolvidas. Todos nós temos. Por isso que estamos aqui, todos. Os que trabalham e os que estão para ser atendidos. Todos nós. Fazemos parte de uma família de doentes do espírito. E vamos ser curados. Cada um com o seu esforço. Passei 5 minutos. Jesus nos abençoe. Vamos às atividades. Na semana que vem a gente vai estar aqui mais uma vez, estudando mais uma vez o Evangelho. Eu acho que fundamental no nosso processo de cura é o Evangelho de Jesus. Entrar no Evangelho de Jesus e sair da mesma pessoa, a pessoa realmente não entrou. Porque o Evangelho transforma, ele cura, ele modifica, ele faz com que a gente encontre nossos caminhos.